Seja bem-vindo, Dr. Mozart Carrilho. Obrigado, é um prazer estar aqui, tá? Então, quem não me conhece, né, sou o Dr. Moza Carrilho, e daí sou médico, formado há 10 anos, tenho pós-graduação em endocrinologia e atendo muito as pessoas que querem melhorar a saúde, querem melhorar a performance, querem ter uma rotina mais saudável, né? E espero ajudar você aqui nesse E eu podcast. vou acrescentar mais, quem quer botar o shape. É, Quer botar o shape? A gente vai falar sobre isso hoje. Sobre perfeito. shape. Shape com saúde, shape com estética. Shape Só sem que, pressão. só que eu vou deixar com ele aqui essa parte de conceito do shape. Bora falar de shape? Vamos lá. Vamos falar de shape. Fala de shape. Fala além de shape, né? Fala além de shape hoje. Eu acho que o shape ele tem uma coisa do além mesmo, viu? É, porque, na verdade, o shape é a consequência, né? Muita gente tem o shape como a meta, mas ele é a consequência. Começando pelo básico. É. O Então, que é shape? shape é você estar com um físico que você se sente bem. É isso. Então, você está no shape. Você pode estar num shape que para outra pessoa você não está no shape. Mas para você tá, então você está no shape. Então, e tem pessoas que têm distúrbios, né, relacionados a isso também. Tem um conhecido, por exemplo, anorexia, né? Quem é que não conhece aqui a anorexia, né? Então a pessoa simplesmente não acha que tá magra e daí fica querendo emagrecer cada vez mais, né? E aquela pessoa tá muito, muito magra. Mas aí é uma questão de doença mesmo. E tem o inverso, que é a vigorexia, Era isso tá? que eu ia perguntar. Tem o inverso? Tem, é a vigorexia. Aí é o cara que, por exemplo, o cara tá forte, mas o cara nunca acha que tá forte. Pra ele tá fraco. Ou então ele até se vê forte, mas ele quer ficar mais forte. Então a situação também é o inverso, né, da anorexia. Então o cara quer crescer, crescer, crescer cada Cara, eu vez acho que mais, aí né? todo mundo que é grande, que quer ficar monstro, tem essa doença aí. Nunca tá o suficiente. E daí a gente pode dividir em camadas, né? São Essa muitas afirma, são camadas. muitas camadas, né? Essa afirmação. Então a gente tem a camada realmente do cara só querer crescer, tem a questão do cara querer crescer um ponto específico do corpo, tem a questão do cara querer secar um lugar específico, né? Então acho bem interessante, eu vou citar até um nome aqui, né? Um cara, o nome dele é Mike Israetel, Dr. Mike Israetel. E daí esse cara é PhD na parte de treinamento. Ele é estrangeiro, né? Não é brasileiro. E daí interessante que ele é bem forte, é grande, ele é baixinho, então não é tão alto. Mas o cara é muito grande, né? Ele é muito trincado, né? Tá no shape. E daí ele antes já estava no shape, só que ele se submeteu a uma cirurgia plástica. Ele fez uma cirurgia plástica para tirar um pouco da pele desse lugar aqui das costas, na lombar. Então, em cima do glúteo ali, né? Abaixo das costas, No flanco? no flanco, exato. Então, na lombar mesmo, né? Então, a pelezinha que ficou, ele já foi obeso no passado, daí emagreceu, ficou com aquela pelezinha que foi incomodando ele. E daí o cara ficava todo trincado, mas aquele lugar específico ele não Tinha uma pele ficava. ali. Incomodava ele, tinha um excesso ali que não deixava aparecer, né? A Tem um fibra. pessoal que, assim, que é super obeso que vira musculoso, né? Tem um pessoal, né? Tem também, né? Então, assim, daí aquilo incomodava muito ele e ele resolveu fazer uma cirurgia plástica e fez a cirurgia plástica. E daí ele foi Hum. muito criticado, cara, por isso daí. Aí o pessoal caiu em cima, cara, você já tava bem, né? Você tá doente, você tem alguma doença de imagem, de transtorno de imagem. Aí simplesmente teve uma entrevista dele com outro cara, outro gringo, esse é o Thor Bjornsson, né? Esse é o cara hoje que ele é um dos homens mais fortes do mundo. Ele que bateu o recorde de levantamento terra mundial. É esse cara, né? Então ele levantou 510 quilos aí no levantamento terra, mais de meia tonelada, né? Um, Caraca. é, um feito que é, se falava já que seria impossível, né? De um homem conseguir fazer isso. Mas o cara simplesmente Ajoelhou e conseguiu levantou meia tonelada. É ele isso. conseguiu, quebrar essa barreira da humanidade, né? Ele levou a humanidade Minha Nossa Senhora, o bicho é um para outro monstro. patamar de força, né? Então, teve uma entrevista do Mike Israel junto com o Thor lá, e o Mike chegou pro Thor, né? O Thor, o cara que quebrou um recorde, então, assim, ele foi além, né? E daí ele chegou, Thor, você gosta de ser forte, não gosta? Você gosta de conseguir pegar um peso absurdo ali? Eu gosto, com certeza, né? Pô, eu tô forte e quero ficar mais forte.
E assim, não é porque eu tô mais forte do que antes também que eu tô mais feliz. Não, eu tô tudo não tem um grau de felicidade que acompanha, né, esse ganho de força. Mas ele tem esse desejo, né, de ficar mais forte. E daí o Mike vai até: "Pô, eu sou trincado e eu quero ficar mais trincado". É isso. E daí ele comenta, né, sobre a questão de ter essa decisão, né, de fazer essa cirurgia para daí ele se sentir melhor e ele ficar mais seco, né, mais estético ali, porque a pele ficou mais colada na musculatura e a musculatura ficou mais aparente, né. Então é interessante isso. Assim, é uma escolha, né, a gente tem que respeitar, né, as escolhas da pessoa. E assim, se é algo que não está danificando, né, a saúde do cara, né, ele realmente está se sentindo melhor do ponto de vista psicológico também, tá, né, por que não, né? Por que não? Então, se realmente é algo que, por exemplo, um distúrbio de anorexia, por exemplo, né, que você vê que tem casos de pessoas que morrem, né, com anorexia. Então, não, aí realmente é um distúrbio que está te levando a um risco de vida, né? Então, nessa situação, de fato, né, você tem que tratar essa condição. Agora, uma condição do Dr. Mike aí, por exemplo, né? Então, o cara fez uma cirurgia para corrigir uma alteração para ele que incomodava ali no corpo e que gerava um sentimento de não estar tudo bem, né? Assim, não tá tudo bem, tem que resolver isso, né? Aí o cara se olha assim, cara, isso aqui tá me incomodando. Então, ele resolveu aquilo e ficou feliz da vida, né? Então, é isso, né? É, assim, cara, existe um risco, eu acho que até assim, ao meu ver, né? E pode ser que seja um comportamento meu. Pelo fato de estar há alguns anos trabalhando nessa frente de estética, né? Acaba sendo estética porque eu ajudo você, ajudo um cara que vende cirurgia plástica, ajudo o Kátia que vende cabelo. Então, quando o cara chega com uma queixa, não me cabe dizer que ele tá Sim, errado, sim, me com cabe certeza. acolher, né? Dizer Sim. assim, às vezes o cara tá com o corpo perfeito, ou a mulher vem com o nariz perfeito, e ela quer só um refinamento. Aí eu falo, tá, você tem nariz e você tem queixa. Então, Uhum, nariz existe, queixa existe, vamos buscar o mundo ideal pra você, né? uhum, Mas aí, voltando pra essa questão da anorexia que você comentou aí, eu não sei se seria o mesmo caso, mas aí você pode me ajudar, né? uhum. Tem um pessoal aí, bicho, que tá tomando essas injeção de canetinha de emagrecer. Tem um caso de uma cantora, não vou dizer o nome dela aqui, mas a gente pode pesquisar. Eu acho que é Maraísa, não sei. Não sei. Ok. Que ela tá, meu amigo. O pessoal critica muito, porque ela, tipo assim, tá cada vez mais magra, tipo assim, só o esqueleto, a cabeça é enorme, muito grande, tipo assim, muito estranha, anoréxica. Certo. Mas aí é aquela coisa, ela não tá. Eu não sei se anorexia é o fato de você parar de comer porque você tá gordo. Mesmo que você esteja com 40 quilos, um adulto aí. Uhum. Mas não é o caso do cara parar de comer. Ele se medicou pra parar de comer, é diferente. Porque o anoréxico, até onde eu sei, ele para e acabou. Sem injeção. Não, não. O anoréxico é a condição, né, de querer comer cada vez menos para ficar mais magro, porque não se sente magro o É muito suficiente mais uma ainda. relação com o espelho do que com a droga em si. É Eu isso, sou, eu exato. sou, eu Então, sou gordo e acabou. Eu por exemplo, preciso você comer pode estar menos. em anorexia usando anfetamina, por exemplo, entendeu? O cara tá entupido de anfetamina, Pra né, emagrecer. para emagrecer e para tirar a fome para emagrecer cada vez mais, entendeu? Seria uma situação de anorexia, né? Não seria algo que vai depender 100% da vontade, né? E vai controlar todos os impulsos de fome, tudo só pela vontade, né? Que a pessoa tem disso. Não necessariamente. Então, realmente é mais relacionado com o distúrbio da imagem mesmo. Entendi. Da imagem. Entendi. É, tá. Mas assim, saindo um pouco, né, Vamos sair um desse pouquinho. eixo aqui, né, que a gente tá, eu vou comentar até porque que eu tô de Ah, não, quem regata vai aqui, comentar né? sou eu. Ei, que camisa diferente hoje, doutor? Você veio aqui pela terceira vez. Porque que Camisa eu de tô hoje, de camisa regata, né? nova. Tá de É, camisa então nova. isso aqui, ó, pra você, né, que tá assistindo, pronto, pra você que tá assistindo, né? O Rômulo simplesmente, Moza, você vem no podcast, né? Tá convidado aqui, o cara, com certeza, né? É uma honra aqui estar aqui nesse podcast. E daí ele ainda falou, né? Cara, eu duvido você ir de regata. Rapaz.
Então, Ei, você tá lembrado que então, você veio aqui 2 vezes, né? E as uhum. outras vezes o meu primeiro comentário era camisa diferente, tá com camisa É, nova. Aí você, cadê não, o... essa camisa não é nova não, sempre tive. E daí, cara, eu vim de regata e na verdade eu vim não só com a regata, né, mas com a história, tá? Então essa camisa ela tem uma história, né? E A gente tá vendo, ó, tá cheio de comidozinho não, essa aí. camisa aqui, Você consegue virar e mostrar assim as costas? essa camisa tá realmente bem surrada, né? Aqui Meu amigo, aí é dá pra história, ver, é viu? muita história, né? Exatamente. Tem uma câmera móvel aqui. Tá ajeitando aí? Mas eu acho que é, vai lá, vira aí, mundo. Tá, Olha aqui, aí, ó. ó. Então essa Toda camisa a aqui, gasta né? aí, né? Tá, é a camisa que tem história, né? Então, quem nunca, né? Teve uma camisa que você gostou ali da camisa, né? Ou de um short, ou de um boné, né? Realmente de algum adereço ali, né? Que você, caramba, eu gosto muito disso, né? Acaba que vira um adereço preferido, vira um adereço ali que você... Às vezes tem muita gente no futebol, né? Que fica, a meia da sorte, né? É o calção da sorte, né? Eu tenho um travesseiro que eu gosto muito. Olha aí, né? Dormir. Então tem gente que tem travesseiro, tá? A gente vai se apegando, né, às coisas, né, de forma geral. E o que acontece, essa camisa, cara, foi na época que eu fiz uma viagem com meus pais na época, e minha irmã, ela fazia intercâmbio. Isso aí foi, cara, faz 15 anos. 15 anos, assim, exatamente 15 anos. Então essa camisa tem 15 anos, né, que eu E você tinha comprei. 15 também, né? Essa camisa eu tinha 16. 18, cara. Tô com 33 hoje, né? Então, há 15 anos atrás, eu tinha 18 anos. Diga aí, essa camisa tem Bicho, tu é quase a muito, bicho, metade do tu é meu tempo muito de novo, vida, tu é né? um bebê, pô. Então, assim, o que Agora eu parei, você é aconteceu? 3 anos mais Essa velho que camisa eu. não dá nem pra ver, né? Tem um símbolo aqui. Essa camisa é da Califórnia. E daí, meu pai, ele surfava, né? Hoje ele ainda tenta, ele tem as pranchas, mas não consegue mais surfar. E daí eu absorvi essa parte do surf por conta dele também. E a gente comprou essa camisa lá no Museu do Surf da Califórnia, né? Então, bem legal, assim, né? A vibe, né? O ambiente. E daí, o que aconteceu foi que, cara, essa camisa, né, as camisas aqui era difícil você achar uma camisa com isso aqui, né, da camisa um pouco mais estreito, né? Geralmente eram camisas com isso aqui mais largo. Eu nunca gostei tanto, né, isso aqui largo, até me incomodava um pouco. Eu acho mais legal essa estreito dessa forma. E daí até antigamente, né, o pessoal da musculação ali da época do Arnold Schwarzenegger, né, que eu sou fã, né, confesso aqui, né, eu acho muito legal os físicos de antigamente, né, da época do old school, o Arnold e o Lou Ferrigno, né, então a gente tem o Tom Platz, né, a gente tem algumas personalidades aí antigas, e daí eu acho que realmente foram físicos mais estéticos, foram físicos mais saudáveis, às vezes, do que a gente vê hoje, né, até as escolhas alimentares da época, né, eram escolhas muitas vezes mais saudáveis do que a gente vê hoje, e usavam menos drogas também do que a gente tem hoje, né, e daí, eh, e Até daí, porque eu acho que nem existia tanta droga como existe hoje, né? exato, hoje em dia tá muita coisa mesmo. Mas, eh, resumindo aqui, né, essa questão da camisa, é que, cara, eu comecei a fazer treinos com essa camisa, me sentia bem com ela, né? E daí, sabe, aquele dia, às vezes, você não tá nem tão motivado assim, mas você, cara, vou colocar lá a minha camisa, né? E daí você, por conta de uma camisa, uma simples camisa, às vezes você gera uma motivação extra, entendeu? Para você fazer o treino. Então aí você tá na academia, cara, você tá naquela série, né? Tá difícil ali de fazer o exercício, você quer se superar, e você tá com um adereço lá, no caso uma camisa, e você, cara, tem uma força a mais, tem um gás a mais, né? E é interessante isso, cara. É você realmente. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Pode não ser com musculação, né? Pode ser com alguma coisa do trabalho, né? Para a pessoa render. Pode ser uma caneta lá do trabalho, por exemplo. Você, sei lá, o cara é advogado, e daí é a caneta lá que ele tem, cara, com essa caneta eu consigo render melhor, consigo estudar mais, né? Então, todo mundo tem isso em relação ao eixo, né? Eu tô trazendo essa parte da camisa, mas tem gente que, cara, é um boné. Tem gente que tá treinando, coloca um boné, até vai fazer uma série mais pesada, coloca um boné para trás lá. Antigamente a gente via muito uma coisa que a gente não vê É hoje. interessante. É, É mesmo. é, Eu gosto de usar boné, mas se eu for fazer supino, eu boto o boné pra trás. Não olha aí. adianta.
Então, assim, tem gente que era uma faixa na cabeça, né? O cara colocava. Tinha muito isso aí, uma A faixa na faixa do Rambo. cabeça, tinha colocava aqui umas pulseiras assim que absorviam suor, né? Então, assim, tinha muita coisa, né? Hoje a gente até vê menos coisas do que a gente via antigamente, né? Nos vídeos. Mas é interessante, né? Você ter algo ali que você consiga melhorar a tua mentalidade, né? Na verdade, isso aqui que a gente está conversando é mentalidade, né? É o primeiro pilar aqui do InShape, né? A mentalidade. Ela Então, funciona até hoje pra você? Se você estiver ali querendo, assim, vou ou não vou, ou você não tem esse momento? cara, eu hoje simplesmente construí uma rotina, graças a Deus, que tá realmente muito encaixada para mim, né? Então eu acordo ali todo dia o mesmo horário, faço tenho a mesma eu faço as mesmas coisas, né? Eu acordo, daí tomo um pré-treino, ou então passo um café na hora, né? Daí eu vou fazer meu treinamento em jejum mesmo, em torno de 4h45, 5 horas da manhã que eu acordo. E daí até a academia, cara, que eu, né, me deslocava para ir para academia. E daí eu nunca gostei tanto da ideia de me deslocar, né, pegar um carro ali, né? Daí eu simplesmente organizaram a academia lá do condomínio, eu participei da comissão da academia. Onde é que se inscreve aqui que eu quero É, participar? E daí, ó, vamos colocar um halter de 40 quilos e outro de 50 aqui na academia do condomínio. Meu Jesus, em tempo de acontecer um Aí o acidente. pessoal, não, você pra quê? Não, vá por mim, vai ter pessoas que vão usar, né? Então, fez total diferença pra mim. Hoje eu consigo fazer um treino, né? Assim, um treino 100% lá, Você tá fazendo treino agora em casa, em cara? casa. Então, tô treinando em casa. Ah, E isso é novidade, eu não sabia disso. aí é incrível, né? Porque, cara, eu desço o Pega um elevador, elevador, pronto, tô na tô na academia. academia. Então, cara, aí volto, tô em casa. Vou deixar meu filho na escola depois, né? Depois volto, tomo café e começo meu dia e é isso, né? Então, eu começo minha rotina com essa rotina da manhã. Eu tento tentar puxar essa rotina da manhã para os meus pacientes. Eu vou anotar tudo isso porque eu tô tendo uma aula. Tá, perfeito. Então, eu tento puxar aqui para os meus pacientes essa rotina e eu vou explicar, tá? O porquê que essa rotina da manhã ela é tão boa. Assim, de nada impede você fazer um treinamento na parte da tarde, não, tá? Nem à noite, né? Se o seu tempo é só à tarde, é só à noite, às vezes você tem a hora do almoço, às vezes você gosta de ir depois do café da manhã, tudo bem, tá certo? Não tem problema. Então vá no horário que fica mais confortável para você ir. Mas eu vou explicar agora por que essa rotina da manhã é tão boa, principalmente para quem não consegue construir uma rotina, tá? Que a gente tem, cara, tendo muita gente e é uma dificuldade enorme é a construção da rotina. Por quê? Porque muita gente tem a academia como uma obrigação extra para você fazer, né? A academia ela não vem como vamos dizer assim, ela vem meio que como você precisa dessa ferramenta para você colocar o shape, né? Então, para você melhorar a tua saúde. Então, você tem que ter a academia, né? Então, o foco é mais no objetivo final e não no caminho, né? E tem mais sucesso quem pensa em que, hoje eu vou acordar, vou treinar bem pra caramba hoje, né? Então, todos os dias você mentalizando, na verdade, não o caminho, o objetivo que você quer chegar, mas o treino em si, né? Como é que você vai melhorar esse seu treinamento. Então, você melhorando no treinamento, aí sim você vai desenvolver melhor teu corpo e você vai também melhorar a tua saúde, né? Então, eu vou explicar agora, né, essa questão do treino pela manhã. Então, o treino pela manhã, né? Às vezes, quando você treina na parte da tarde ou na parte da noite, e você tem uma rotina de trabalho, né? Que é uma rotina de trabalho muito pesada. Então, vamos supor que você tem que pegar no trabalho aqui de 8 horas da manhã, um exemplo, tá? E você trabalha de 8 da manhã, colocar 10 horas de tempo de trabalho, tá? 8 da manhã às 6 horas da noite, certo? Você tem esse é teu tempo de trabalho todos os dias. Termina teu trabalho 6 horas da noite, daí você vai fazer o quê? Muitas vezes é essa hora que você tem para ir treinar, né? 6 horas da noite.
Então, às vezes, você vai em casa ainda, come alguma coisa e vai, alguma coisa leve. Em alguns casos, você vai direto do trabalho. Eu aconselho, se for treinar à noite, vá direto do trabalho, tá? Leve uma mochila, né? Às vezes já troca a roupa ali no trabalho e você já vai direto, tá? É melhor. Se passar em casa, não vai mais não. Se passar em casa, sim, tem que ter uma força de vontade extra e tem outro ponto. Você passa em casa, aí você vai ali, aí vai perder uma hora lá na Tem tua sempre uma função casa, em casa que aí você vai volta, precisar. entendeu? Aí vai treinar lá para 7h30 da noite, 7 horas, né? E quando vê, teu treino tá acabando de 9 da noite. E daí, quando a gente termina esse treino na parte da noite, muitas vezes teu corpo, né? Assim, imagina, você pegou altas cargas aí durante a noite. Então, o teu corpo ele tá todo, né, com pump muscular, ele tá todo ativado, tá? E daí, você às vezes, você depois do treino você quer fazer o quê? Um pós-treino, você quer comer alguma coisa. Muitas vezes você até gera fome aí nesse treino, né? Depois que você chega. Durante o treino, lógico, você não, geralmente não sente fome. Mas aí você vai comer um pouco mais aí depois de treinar. Então, quando você vai ver, você vai comer de 10 horas da noite. E daí, se você comer e em pouco tempo você já ir dormir, você já aumenta teu risco de ter um refluxo, tá? Por exemplo, você desenvolver uma gastrite, tá? E não só isso, se você tiver com a barriga muito cheia, o teu sono ele também fica prejudicado, tá? Então imagina que por conta disso tudo você vai dormir Eu lá ainda para... acho assim, pra mim, pelo menos pra mim, acontece de que quando eu vou treinar de noite, eu fico muito ativo, parece que eu despertei ali um gatilho. Pronto, perfeito. Então você sente isso, tá? Despertar. Não é todo mundo que sente isso, mas algumas pessoas sentem isso do ponto de quê? De ter insônia à noite. Eu. Tem gente que se treinar à noite, o cara tem insônia, tá? Então, novamente, né? Novamente, eu não estou proibindo o cara treinar à noite, não. Tem gente que é essa hora que dá, não se adapta pela manhã, né? E é isso, tá? E vai treinar à noite e é melhor do que não treinar, e é isso, certo? Mas muitas pessoas ficam querendo só repetir o que outra pessoa faz, e daí cai na onda. Às vezes é um amigo que treina à noite. O amigo treina à noite faz 10 anos. Ele já está muito adaptado a esse horário e você quer ir na onda lá junto com teu amigo e você simplesmente não se dá bem nesse treino sendo feito à noite, né? Então, nessa situação, você tem que ter essa outra visão que eu estou passando agora, tá? Que você pode ter distúrbio de sono por conta desse treino. Às vezes você, caramba, isso aqui está acontecendo comigo, né? E daí, por conta desse podcast aqui que você está vendo, né, você realmente vai criar esse estalo, né? Que você não tinha antes, tá? Então, assim, como eu falei, você pode ter distúrbio de sono por N motivos, seja a alimentação que fica muito tarde, seja o treino que você fica muito ativo à noite, tá? E daí, nessa situação, no outro dia, como é que você acorda? Se você teve distúrbio de sono, você acorda morto, cansado, Morto, é. cansado, você não dorme direito. Aí você acorda cansado, e você fica o dia fazendo o quê? Compensando no café. Então você fica o dia todinho, café, 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 tá? E o café, a gente tem um limite de saturação. Depois que a gente satura o café, os receptores totalmente do nosso organismo, a gente tende a ter fadiga depois. Aí quando você fica com fadiga, fica cansado, você coloca mais cafeína. Às vezes o café não tá nem fazendo mais efeito, você só tá ficando ansioso. É verdade. Só tá criando colateral da cafeína, tá? E nessa situação aí você fica o quê? Fica o dia, caramba, ainda vou treinar à noite. Aí, cara, você tá o dia todinho, o treino tá virando o quê pra você? Tá virando um castigo, cara, à noite, né? Então É uma você, pressão muito maior, né? você fica com pressão. O que eu ia Exato. perguntar é se você já treinou à noite. Já tive rotina de treinar 9 da noite, por isso que eu tô, por isso que eu tô falando tudo isso, né? Eu E passei, você sentia eu isso? passei por tudo isso, com certeza, tá? Passei por tudo isso. Já cheguei a treinar até de, né, 10 horas da noite. E daí, simplesmente, às vezes eu até usava pré-treino à noite, cara. Né? 6 horas da noite, não tinha ninguém ali para... Olha que O louco. acesso à informação era muito ruim, né, antigamente. Hoje a gente tá com muito mais informação. Tem esses podcasts. Antigamente não tinha isso, cara. Esse podcast. Vai atrás, não tinha, né, informação de qualidade. Então, o que acontece, às vezes eu tomava um pré-treino, o pré-treino fazia eu não dormir direito, acordava ansioso, acordava no outro dia cansado, e daí ia treinar à noite de novo, e era pré-treino de novo porque eu estava cansado, e vai virando uma bola de neve, tá? E a gente sabe que o sono, tô falando muito de sono aqui, né? Por que que eu tô falando também tanto de sono?
Porque é no sono que você regula a tua produção hormonal, para você produzir mais testosterona, produzir testosterona com efetividade, né, por conta do sono. No sono também, a gente repara a nossa musculatura, reduzindo o risco de lesão. No sono também, a gente tem um efeito, né? A gente tem até um estudo bem interessante envolvendo essa parte de sono, que foi sono relacionado a emagrecimento. Então, tinha dois grupos de pessoas, os dois grupos fizeram o mesmo déficit calórico, tá? Eles comeram menos calorias para gerar, né, foram 3 quilos a menos, tá? Que os dois grupos tiveram. Eles tiveram a mesma quantidade de peso a menos. Mas o grupo que teve restrição de sono, que dormiu menos, tá? Dormiu em torno de 6 horas, esse grupo, ele perdeu muito músculo, tá? Durante o processo de emagrecimento. Então, por exemplo, ele perdeu 2 quilos de gordura e perdeu 1 quilo de músculo, tá? E daí, o grupo que dormiu bem foi o grupo que perdeu 0,2 de músculo, assim, perdeu muito pouco, tá? E a quantidade de gordura perdeu bem mais, né? Então, você dormir bem está relacionado também Emagrece. com o emagrecimento mais eficaz, tá? Você tende a perder mais gordura. Por que isso acontece também? Porque a gente tem a questão, além do déficit calórico, né, de alimento que a gente tem a nossa energia que a gente tá no dia. Então, por exemplo, eu dormi bem. Então eu tô aqui com a postura, tô me mexendo, né? Eu tô ativo pro meu dia, né? Então eu vou ali, ando, abaixo. E daí, se eu não tivesse dormido bem, como é que eu estaria? Eu estaria num estado de economia de energia. Então, às vezes, eu nem estaria me locomovendo tanto, eu não estaria com a postura, estaria às vezes, mais cabisbaixo, sabe? Com menos energia, né? Você tá se arrastando no dia, né? Então, você tem menos energia, você tem menos gasto calórico ao longo do teu dia por conta de menos, assim, que você quer poupar energia mesmo, tá? Teve alguma fase na sua vida que você foi privado de sono e teve algum momento que você conseguiu perceber, assim, que você conseguiu regularizar e você conseguiu perceber que isso fez você perder peso, por exemplo, Com certeza, com emagrecer? certeza. Várias fases da vida. Conta aí um pouquinho, Várias, 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 várias. uma história Tá, sua tá. sobre perda de peso e sono. Eu ainda não concluí, né, a parte do treino pela manhã, mas eu vou falar Eu isso e queria, ó, depois eu volto. Eu eu vou vou dizer a falar você o isso, depois seguinte, eu eu vou dizer a volto. você o seguinte, eu queria muito que a gente falasse da sua vida, Pronto, vou falar aqui também, certo? então. Vou falar de E mim. eu queria, se desse tempo aqui, que é o meu sonho que Hum, der tempo, que a gente hum. fale sobre todos os pilares do shape. E a gente Bora, passa, bora. e a gente, eu tava pensando aqui, mentalidade, Tá, né? tá. Aí a gente já pulou pra sono, já pulou, mas é isso. É isso, porque É você que manda aqui, mas a cara. mentalidade, o sono tá relacionado com a mentalidade, né? Ó, eu quero o seguinte, eu quero o segredo pra botar um shape igual o seu. É isso. Tá. E hoje a gente vai falar aqui os 5 pilares que é o segredo. É ou não é? É, o segredo para melhorar, né? Não é igual o seu, né? Não é você melhorar o que você Não, tá, igual né? não, mas se chegar metade tá bom. É o que é Se melhorar chegar, você, né? É isso, se tá? chegar metade tá bom. É. Então, assim, falar um pouquinho de mim, né? Sobre fases da minha vida que eu tive déficit de sono, tá? Foram várias. Posso falar, vou começar até ordem cronológica aqui, né? Então, tive um déficit de sono já bem forte na parte da faculdade, né? Então, estava na faculdade, medicina, né? Manhã, tarde e noite, muitas vezes, rotinas exaustivas. Pra você ter ideia, teve meu primeiro período da faculdade de medicina, foram 12 matérias que eu paguei. Imagina, cara, carga horária 12 matérias, você tinha 12 provas para estudar. Aí Meu você tinha amigo, você não tem nem 12 expedientes de segunda a sexta. uma loucura, né? Uma É. loucura. Então, assim, cara, daí o pessoal se juntava, né? Tem um grupo, né? Fala até o nome deles aqui. É o Gilmar, o Tarek, tá? Eles vão lembrar, né? O Gilmar, o Tarek, o Vinícius, tá? E daí eles faziam um turno de estudo à noite, chamado de Estudo da Morte. E o Tiago também, tá? Vinícius e o Tiago. Então, o nome do estudo, do grupo de estudo era Estudo da Morte. Por quê? Porque, cara, era virando a noite inteira estudando, tá? Era um grupo de, né, só esses caras aí. Eu também ia, né, em alguns encontros. E daí, simplesmente, cara, começava de 6 horas da noite, virava a noite inteira, assim, até 6 horas da manhã do outro dia, estudando direto, né? E daí eu comecei a participar desse estudo e, cara, eram litros de energético, assim, era uma coisa bem
Perdeu a saúde completamente aí, né, não? Cara, e daí eu até achei engraçado porque eu vi exatamente um post desse no Instagram. Não sei como é que apareceu isso pra mim, mas era uma reunião com 5 jovens que estavam estudando para passar, acho que era em medicina. E daí eles virando a noite inteira, né? E todo mundo, olha, isso daqui é o Brasil que a gente quer, né? O que você é o esforço que você vê as pessoas não tendo. Aí eu fiz um comentário lá nessa postagem, né? Porque eu percebi que virar essa noite, no outro dia eu não era ninguém, cara. No outro dia, déficit cognitivo, né? Você tem lapso de memória, tá? Isso, se você que tá com déficit cognitivo, com lapso de memória, tá esquecendo das coisas, então teu sono pode estar bem ruim, tá certo? E daí, eu percebi que isso tudo tinha relação com sono. E não demora assim, muitas vezes no outro dia você tá bem mal, e no outro dia ainda você ainda não recuperou. Você ainda tá, sabe, precisa de uns 2, 3 dias ali para você Eu sou a recuperar prova disso. viva. Passei 2 dias virado. Ah, Cheguei de um trabalho de meia-noite, peguei uma viagem de 3h30 da manhã. olha aí, ficou 2 dias virado, já tá sentindo, né, Eu esses estou me efeitos. recuperando hoje. Olha aí, tá vendo? Então, o que acontece? Eu decidi não virar mais noite. E quando foi isso? Foi no sexto período da faculdade. Então eu tive Três um anos tempo, depois. 3 anos depois, né? Porque fez estudo Tá? clínico, né? Tipo, 3 anos depois eu não, cara. Isso aqui eu não posso levar pra minha vida. Isso aqui eu tenho que mudar. Aí eu resolvi fazer o quê? Acordar cedo. Então, ao invés de virar à noite, eu dormia cedo e acordava de 4 da manhã Pra estudar. para estudar. Exato. E daí o dia era outro, né? Você, cara, de 4 às 8 você estudou 4 horas já. E aí são 8 da manhã, né? 8 da manhã. Então, 8 da manhã você teve um turno de 4 horas já de estudo, né? Isso daí foi o que mudou a minha vida, né? Eu consegui depois trazer o treinamento para esse horário, né? Consegui organizar. Aí tudo bem, quando foi o novo baque, né? No meu sono aí, né? Eu já falei um período da minha vida, então o outro período da minha vida que deu ruim foi depois que eu me formei, né? Então olha como minha profissão Plantão? tem ligação, né? Com isso daí. Foram plantões, né? Então a gente se formava, na época que eu me formei, foi há 10 anos atrás, tá? Foi 2016 que eu me formei. E daí a gente tinha, realmente, meu avô também médico, né, antigamente, e daí ele falou, moço, você se formar, você tem que ser médico, tem que trabalhar interior, tem que dar plantão, você tem que entender a medicina aqui, como é que é, entender a população geral mesmo, né? E daí eu tinha isso dentro de mim. E eu fui seguir, né, o que meu avô falou. Então, cara, eu me formei, já fui pro interior a 200 quilômetros aqui da capital. E daí interior, 10 mil habitantes, né? E lá eu era o médico da cidade, realmente não tinha... Cara, não tinha mais ninguém, não tinha nenhum outro médico na cidade, era só eu, né? Então lá era criança, né, que passava mal ia para lá, era gestante parindo ia lá, era adulto, né? Tinha até acidente de trânsito ia lá, né? E era eu para resolver tudo, né? Daí fazia lá, tinha consciência, né, do que dava para ser feito na unidade, e daí eu realmente o que não dava para salvar lá, né? Vamos dizer assim, eu entrava na ambulância, né? O paciente, fazia lá o que dava para ser feito e daí ia para um centro com mais estrutura para realmente conseguir cuidar, né, ter o cuidado adequado naquele centro de maior estrutura, né? Então, foram 3 anos, tá? Fiquei lá. E daí era uma rotina, cara, eram 48 horas na cidade. 48 horas, Era cara. de segunda a sábado. Não, 48 horas direto, entendeu? Direto. Direto, 2 dias Direto. 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 Manhã, noite, 48 madrugada, horas manhã, direto. noite, Exato. madrugada. Fazendo tudo, Meu entendeu? amigo. Então era assim, você, né, tinha a hora assim, não é nem hora de repouso, né? Assim, é a hora que não tem ninguém, entendeu? Aí você vai lá, encosta a cabeça um pouco, chegou o paciente, pronto, aí você levanta, vai. Aí tinha dias que dava para repousar ali 2 horas, né? Aí chegava alguém, aí você atendia, depois repousava mais um pouco. E tinha dias, cara, às vezes tinha umas viroses lá, que, meu amigo, era a noite inteira, 15 em 15 minutos. Chegava gente e simplesmente tinha que virar tudo mesmo da noite, né? E daí é uma condição bem insalubre, né? Bem insalubre mesmo de vida, tá?
E isso daí eu posso falar que nessa época eu até cheguei a engordar um Era isso pouco, que eu ia perguntar, você ganhou peso? ganhei, né? Então, Como assim, era, como era a tua alimentação nessa fase que você virava cara, 48 por horas? incrível que pareça, eu tinha o maior cuidado, né, da minha alimentação durante o trabalho. Eu sempre tive esse cuidado. Então, por isso que realmente eu não cheguei em condições de super obeso, tá? Foi por conta disso. Foi porque no trabalho eu conseguia regrar. Eu conseguia levar minhas marmitas, tá? E daí, como era muito dinâmico, né? Sempre tinha coisa para fazer. Eu meio que não dava tempo ali eu quero, sei lá, pedir um doce, eu quero. Não, eu comia o que tinha lá, entendeu? O que eu levei, né? Tinha isso também. Porque se eu fosse também pegar até o que os pacientes, né, dão pra gente, porque tem gente que fica muito grato, né, com a assistência que você Aí dá leva e um bolo, leva um o negócio. pessoal leva muita comida, né? E daí eu fiquei obrigado a recusar mesmo, porque se eu fosse aceitar tudo, eu realmente Estaria obeso. muito, né? Não era obeso grau 1 não, Ra- seria o, né, Rapaz, uma níveis. galinhazinha com farinha, Aff, Maria, no interior, um Não, isso aí eu não peixezinho. recusei não, tá? É que- Um Isso aí eu não peixezinho recusei não. frito. Peixe também não recusei não, tá? Peixe não recusou, não. Recusei não, tá? Isso aí. E quando foi que você percebeu que o sono te ajudou, assim? Quando foi que você conseguiu regularizar e você conseguiu estabilizar? Tá, acho que nessa época, né, eu já teve um momento, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Você vai engordando, às vezes não se percebe que tá engordando tanto, aí você começa a perder roupa, né? Aí você começa, eita, essa calça não tá dando, não, vou comprar uma maior, aí você compra uma maior. Não, essa camisa aqui tá arrochada, não, vou comprar uma maior, aí você compra uma maior. Aí você não se percebe tanto, aí você olha assim, não, também tá ruim não, né? Tá ok. Aí você vai. Aí daqui a pouco você tá se sentindo cansado, se sentindo indisposto. Aí você começa. Aí você começa a somatizar muitas outras coisas, né? Aí você começa a somatizar isso daí. E pra mim foi quando eu coloquei o cinto do carro, tá? Eu coloquei o cinto do carro e ele apertou a barriga e entrou assim na barriga, sabe? Entrou na gordura da barriga. Nossa Senhora. Aí eu, cara, isso aqui não tá normal. Aí eu me ajeitei assim no banco do carro. Eu não conseguia ficar numa postura 100% ergonômica assim no banco, sabe? Eu sentia que tinha alguma coisa ali que eu não conseguia ficar 100% na postura. Gordura. Gordura, Então, então a gordura ela tava realmente num ponto que eu teria que me tratar, né? Primeiro me tratar. Então, daí eu fiz a bioimpedância, vi como é que tava, e eu tava na faixa assim de obesidade, né? Obesidade grau 1 já. E daí não, esse aqui eu realmente tenho que tomar uma decisão de mudança, né? Tem que mudar aqui meus hábitos. Nessa época eu já tinha liberado um pouco mais a parte da alimentação, tava. É aquele, você come o que tem, né? Você não se programa muito pro teu dia, né? O que é que... Café da manhã, tem muito paciente que eu atendo que é assim, né? Ainda tá nessa fase, né? O que é que você come no café da manhã? Não, eu como o que tem lá. Às vezes tem pão, tem... Come ovo? Não, tem ovo, tem queijo. Às vezes eu como no trabalho, eu saio sem Tinha comer, um bolo em cima tá? da mesa, eu comia metade. Comigo é assim. Então assim, aí realmente, o almoço, não, o almoço, enfim, aí o cara, não, peça uma quentinha aí. O que tiver lá, o cara nem escolhe, né? Rapaz, eu tava indo fazer um mutirão de serviço em uma cidade perto de Tangará. Depois de Tangará. Aí danou-se. Aí eu fui com o carro, eram dois contadores e um engenheiro civil, a gente indo lá, né? Aí o café da manhã em Tangará, eu tá certo. A gente encostou lá em Tangará, você já imagina, né? O que é que tem lá? Sim, Uma pastel Tangará. pastelaria, né? Aí encostou lá nessa pastelaria, eles entraram logo numa fila, eles já conheciam, né? Aí eu fui assim no balcão, falei assim, moço, tem cardápio? Ela disse, tem não. Você quer o quê? Aí eu disse assim, sai um cuscuz aí, com ovos, Só uma pastel torrada. frito. Ela disse, só tem pastel. É, Será que eu boto dentro do pastel? Aí eu me sentei na mesa, assim, os três assim comendo, nós quatro assim, os três comendo cada um prato de pastel, e eu fiquei pastel olhando assim frito, né? pra eles. Aí eu falei assim, como é que Tipo, vocês me, isso não é me normal, trazem? né? Eu falei Assim, assim, como é que vocês decidem parar pra tomar café é, num lugar que só vende pastel frito? não tem Como é que condições. vocês me trazem pra trabalhar com vocês
e para pra comer onde só tem pastel frito. Eu fiquei olhando, assim, sem nada na minha frente, não tinha nada. Você não tinha opção, Eu né, não cara? pedi, pô. Eu falei assim, não, é sério, como é isso? Como é que funciona a cabeça de vocês? Todo dia é assim? Você não tinha opção, né? Isso aí é que é Não pesado. tinha opção, Você não ter cara. opção Não é ter ruim. opção. A opção é sim ou não. É, isso aí é pesado. Diga aí. E tu sabe que pior do que óleo frito não tem não, né? Se você, eu coloquei no chat É. GPT açúcar ou fritura. Diz assim, vá no açúcar. Primeiro Ele diz espaço. assim, vá no açúcar. Câncer a gente consegue... Tem quimioterapia. Se você tiver É. uma diabetes, a gente bota remédio. Agora, se você infartar e cair pra trás, não, a chance é menor. É, então, assim, realmente a caloria do óleo frente ao açúcar, ela é maior. O óleo ele é mais calórico do que o açúcar. Mas o óleo... Assim, e a gente tá falando do óleo cru. Do, 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 A qualquer do óleo. lipídio cru. É, Agora, se você fritar, meu amigo, pior é hum, 300 milhões de vezes. é. Se você Então, fritar ali. Eu então, lembro que você tem umas fotos no seu Instagram que você tava assim parecendo um baiacu, segundo suas palavras, né? Essa aqui eu tô parecendo um baiacu. tava realmente Ali bem. foi na fase de Tava acima plantão do também, peso. né? É, ali já tava um pouco melhor, viu? Ali já tava melhor. Tava meio do caminho andado já. Ó, antes da gente entrar e falar sobre treino, que eu sei que você tem ainda uma coisa pra fazer, e você trouxe até um livro ali que você escondeu. É, eu queria, pra gente, não, a gente não tem como a gente fechar um assunto porque a gente acaba voltando, né? É, É são, cíclico, né? na verdade, é um conjunto, né? E você não consegue dissociar uma coisa da outra, né? Então tudo Isso. acaba que é tudo muito junto. Isso. Mas não dissociando, mas já dissociando pra gente encerrar a parte do pilar da alimentação, né? Hum, É, cara, acho que até uma pergunta mais subjetiva, assim. Por que que as pessoas não conseguem fazer dieta? pronto. Essa daí, cara, essa daí é muito interessante. Você tem ideia, essa semana eu atendi uma nutricionista, né? Então a nutricionista foi lá, né, no consultório, lógico, para ver, né, como é que estava a parte hormonal, né, para entender sobre as vitaminas, parte dos exames, né? E na verdade a intenção dela aí foi essa, né? Não, eu vim aqui para ver meus exames, tá tudo bem, né? Aí tudo bem. Eu sempre na minha consulta pergunto as doenças que você tem pregressas, pergunto medicamentos que você faz uso, suplementação, puxa teu sono, como é que tá. Daí eu tento alinhar, né, tua rotina, combinando com você, da forma que vai ser mais eficaz para você ter resultado, né? Daí eu puxo toda a alimentação e tudo. Então ela, né, voltando para sono, né, ela tinha realmente um déficit de sono absurdo. E daí ela tinha uma compulsão alimentar, e ela falava para mim, ela, moça, eu tenho todo o conhecimento na parte nutricional. E ela acima do peso, né? Ela acima do peso, então tenho todo o conhecimento, mas eu não consigo colocar em prática. E isso para mim é frustrante, entendeu? Então imagina, uma coisa é você não conhecer o que você deve fazer, né? Essa aula tem até no InShape, né? Perfil de pacientes, tá? Tá na parte da mentalidade, né? Então, uma coisa é você não conhecer aquilo que você tem que fazer. Essa pessoa que simplesmente não conhece e consegue seguir, se você entregar para ela, é a pessoa que, cara, ela vai na consulta, às vezes uma orientação que você dá, a pessoa coloca em prática e tem um resultado absurdo. Tive uma paciente dessa, foi lá uma vez, eu dei uma orientação, ó, isso aqui tá desregulado, você faça isso e isso. Cara, ela perdeu 20 quilos com orientação, porque ela simplesmente não sabia o que tinha que fazer. Mas essa Nutri, ela sabia o que tinha que fazer, mas ela não conseguia, tá? E ela não conseguia, posso falar que parte desse não conseguir era por conta do sono. Porque o sono ruim, ele aumenta a tua compulsão alimentar, tá? Você fica ansiando ali por alimentos mais palatáveis, né? Você quer se recompensar ao longo do dia. Então, assim, aí imaginei você ter um sono ruim. Ela tinha um trabalho muito estressante. Puxava muito ela. Então, ela nutre, não era nutri clínica de atendimento, não. Era uma nutri de empresa, né? De realmente ter que fazer muita coisa, estar responsável por muita coisa. E daí aquilo ali, ela tinha um trabalho muito pesado e esse trabalho pesado, ele vai aumentando nossos níveis de fadiga. E daí, ao longo do dia, ela até, "Pô, café da manhã eu consigo me controlar, almoço também,
Lanche também, agora quando chega no jantar, é impossível pra mim. Então, Provavelmente quando ela tava em casa já, né? Mais livre ali. exato, tava livre, tava em casa. E também a família dela, olha, puxei até a parte da familiar, né? Como é que é em casa. O É ambiente só ali e você, como é que é o teu tal. ambiente em casa. Então ela tinha um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico. O que é Minha isso? Nossa Senhora, tem até nome pra isso. Tem, tá? Então É a famosa casa de gordo. é um ambiente que a mãe, né, tá acima do peso, a irmã tá acima do peso, ela tá acima do peso. E daí a comida, né, tem uma reunião familiar que, cara, é em torno da comida, aquilo ali, né? E daí eram comidas muito gordurosas, tá? Muito gordurosas, né? Muito ricos de queijo, né? Com muitos óleos, tá? E daí sempre tinha muito pão, Tem um tinha. fator aí de comida afetiva, né? Você É, faz porque você exato, quer fazer exato. bem. Não, é, e a mãe assim, empadão, né? Grande assim, tá? Aquele negócio bem casa, né? Casa, Farta, né? casa farta. E se não Casa comer é uma farta. ofensa. É, então assim, realmente tinha esse ambiente em casa que daí ela chegava e imagina, você tá o dia que você já não dormiu tão bem, você já acordou, né, com um pouquinho de fadiga ali, e daí você vai piorando essa fadiga ao longo do dia, vai compensando com café. Você, você teve um trabalho estressante, você chega à noite, você quer se recompensar de alguma forma, né? Tem gente que, inclusive, inicia até uso de bebida alcoólica e vira alcoólico por conta disso daí, porque Do quer se social e o recompensar, álcool ali. quer se recompensar, Não, da né? recompensa. Isso, da recompensa. Então, no caso dela, era comida, né? Então, cara, ela compulsão, né? Comia, 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 comia. E depois ela se arrependia de comer. E isso é um ponto interessante, né? Geralmente, quando a pessoa tem compulsão, ela não só come uma quantidade acima da quantidade que queria de alimento, mas ela se sente mal por isso. Então, isso aí é um Ainda outro tem a ponto. culpa. Exato. Acho que é por isso que tem tanto Então, profissional de nutrição que é gordinho também, Então, né? assim, aí você perguntou, né? Por que que as pessoas não conseguem, né, fazer dieta? Então, tem pessoas que não conseguem porque simplesmente não sabem o que deve ser feito. Tem pessoas que não conseguem porque a pessoa até sabe, mas alguma coisa na rotina dela está desregulada, tá? Então, às vezes é um sono que está desregulado, às vezes é um trabalho, né, que está com um trabalho muito estressante, às vezes é a organização, que você não tem a organização de levar alguns alimentos, tá, para você consumir no dia. Às vezes você quer se forçar a um padrão alimentar que não é o melhor padrão para você. Por exemplo, tem um padrão alimentar que é ótimo para algumas pessoas, mas que para mim é péssimo. É o jejum intermitente. Jejum intermitente. Então, se você for na literatura, cara, benefícios enormes do jejum intermitente, né? Então, o que é o jejum intermitente? É você ficar 12 horas sem comer, 16 horas sem comer, 18 horas sem comer, 24 horas sem comer, tá? E daí, nessa situação, se eu ficar esse tempo todo sem comer, cara, me dá uma compulsão alimentar tremenda, né? Me dá uma vontade de comer o mundo, tá? Então, realmente, eu não consigo me adaptar nisso daí. Você meio que vai descontar ó, ali Eu o vou tempo de jejum, você vai comer o Isso, não, dobro. não vai. Isso. Então, assim, tudo pra gente emagrecer ou engordar são as calorias que a gente tá consumindo, tá? Então, se eu ficar 24 horas sem me alimentar, então vamos supor que em 24 horas eu gastei 3.000 calorias, tá? Eu fiquei com déficit de 3.000 calorias, porque minha ingesta foi zero. No outro dia, então vamos supor que no outro dia eu gasto 3.000 calorias também. Só que se eu comer mais do que 6.000 calorias no outro dia, eu compensei esse déficit do dia anterior. E não Não valeu a valeu de pena. nada, não Não valeu de valeu de nada, nada. exato. Então é basicamente isso, né? No outro dia eu tinha era uma fome tão grande que eu compensava as calorias que eu fiquei do jejum e não valia a pena. Então, assim, pelo que eu Entendeu? entendi, vai ter gente que, no caso da sua paciente, ela sabe o que tem que fazer, mas existe alguma coisa na rotina descompensada. Tem o paciente que não sabe o que fazer, que é Isso. aquele que você dá uma informação, faz um ajuste, É. Tem o que sabe, só e que ele não vai. consegue. Tem o que sabe e consegue. Aí Né? vai, volta para aquele ponto inicial de mentalidade. Essa era a pergunta que eu ia fazer, só que você já respondeu antes de eu fazer. Sim. Que foi lá no começo do podcast, que eu ia perguntar, moço, por que que as pessoas não conseguem treinar, por exemplo? É. E aí a gente fala de mentalidade. É. E aí você deu uma aula aqui sobre, E ainda tem outro ponto, né? sobre rotina, né? A gente ainda tem a parte genética, né? Que aí realmente a gente tem doenças, para você ter ideia, que são doenças que, cara, você pode organizar a rotina, você pode organizar a parte dos exames,
mas o cara tem uma doença genética mesmo, tá? Dentro do DNA do cara, tá? Que daí é uma fome que ele não consegue parar. Eu ia perguntar se isso incluía as doenças metabólicas, por exemplo. Tá? Então, Inclui? não, Não. ele vai ter É as um outro doenças tópico, por seria um conta outro da tópico, doença. então. Então, assim, Entendi. isso daí existe, tá? Mas geralmente são doenças que cursam também com alterações mentais, tá? Você pode Quais são ter. as doenças que podem fazer a gente comer mais, por exemplo, como você falou aí agora? Ah, tem uma, por exemplo, Prader-Willi, tá? Uma Como é o nome? doença de Prader-Willi. Assim, são É comum? Não, bem, geralmente são doenças raras, tá? E não existem só um, existem várias, tá certo? E daí você, assim, fique tranquilo. Provavelmente não é, se você tá assistindo aqui esse podcast, não é o teu caso, tá? Muito provavelmente. É, Mas eu vou botar uma pilha aqui pra você procurar a teria que doença fazer um aí. teste genético, né, pra isso daí, tá? Mas assim, a gente, 99,9% dos casos vai ser realmente alterações na rotina, vai ser alterações no sono, vão ser alterações nos exames, tá? Na parte, às vezes, de algum hormônio que pode estar desregulado, tá? Vitaminas baixas, pode ficar com fadiga, um trabalho que é um trabalho que você não se sente bem, um trabalho que te puxa muito, tá? Às vezes uma falta de motivação, você não consegue enxergar a motivação, de onde é que vem a motivação. É você entender sobre o que te move é importante, né? Entender mais sobre você mesmo. E, enfim, muitas coisas, né? É, é muito assunto, bicho. É, É, e o que eu tava querendo falar sobre treino, que você falou sobre algo que faltou você comentar. tá. Então, treino, né? A parte Você de treino lembra? agora. Você consegue puxar ainda a linha de raciocínio ou não? Cara, o treino tem um conceito que eu acho muito relevante, tá? Na parte do treino, que é o quê? É o volume de treino. E daí eu anotei, eu fiz questão aqui de anotar sobre o volume. Primeiro eu vou falar, não, que é o volume de treino. Ah, por favor, se Então, quiser consultar. não, eu vou consultar para dar realmente a definição aqui certinha. Mas o volume de treino nada mais é do que por exemplo, você está fazendo peitoral, tá? E Hum, você, durante a semana, você está fazendo um dia de peitoral e você faz 10 séries de peitoral, hum, tá? Então, o teu volume de treino do peitoral são 10 séries, mas daí a gente tem que ver a carga que você está fazendo, tem que ver o número de repetições que você está fazendo, tá certo? E daí isso aí é o teu volume de treino. Para você aumentar esse volume, para desenvolver nossa musculatura, a gente, né, os trabalhos mais recentes, eles mostram que o volume de treinamento, ele está muito relacionado com o teu progresso de hipertrofia, tá? Para você crescer a musculatura. E daí, se você está fazendo 10 séries com a carga específica, um tempo ali sob tensão específico, tá? Com repetições ali específicas, se você aumentar, por exemplo, para 11 séries, ao invés de 10, e manter o resto tudo igual. Se você aumentar para 11 séries na outra semana, você aumentou o teu volume de treino, entendeu? Na outra semana você aumentou para 12, você aumentou de novo o teu volume de treino, tá? Mas isso tem um limite. A gente vai aumentando esse volume de treino, tem uma hora que se você aumentar mais uma série, você não consegue se recuperar para na próxima sessão você ter até a mesma força para pegar aquele mesmo peso. Entendeu? Então a gente tem que analisar qual o teu limite de volume que a gente consegue progredir. Entendeu? Então para você ter hipertrofia, você tem que ter progresso. Então, o volume de treino é para metrificar esse progresso, tá? E daí eu vou trazer aqui, né, a colinha aqui, tá? Que eu coloquei, ó. Então, número de exercícios para dar o volume, tá? Então, peitoral, né, que a gente tá falando. Número de exercícios. Vamos supor que você faz supino reto, supino inclinado, supino declinado. 3 exercícios, tá? Número de séries. Vamos supor que você faz 4 séries de cada, né? Então, você tem número de exercícios versus número de séries. seria 12. Isso, versus número de repetições, vamos supor que são 10 repetições, então dá 120, tá? Versus peso, aí tem que colocar o peso, né? Dá um cálculo extremamente complexo, tá? Mas vamos supor que em todos você coloca 100 quilos, 100 quilos. Então aí tava em 120, né? 120 Uhum, vezes 100 vai ficar o quê? 12 mil, uhum. é? É. 12 mil. Então,
versus número de sessões que você vai por semana. Então, vamos supor, se você vai 2 sessões de peitoral por semana, você teria o quê? 24 Você mil teria quilos. 24 mil, tá? Esse seria o número, né? Então, esse é o número do volume aqui, né? Total, tá? Das tuas sessões de peitoral, considerando todas as variáveis, né? Lógico que não é tão simples assim, porque às vezes você vai fazer um cross, né? E daí você não consegue colocar tão bem essa parte do peso, que tem as polias, aí você vai ter que fazer um cálculo para, né, tirar as polias. Mas assim, isso aqui é uma base que a gente tem, tá? Isso que eu trouxe aqui é a base científica, certo? Nos estudos científicos é dessa forma que se faz o cálculo aqui do volume de treinamento. E daí, para saber se está aumentando esse volume ou não, se faz realmente esse cálculo aqui para tentar progredir, tá? Para entender o que é que vai acontecer, né, com esse progresso de volume, tá? Mas na prática aqui, o que é que a gente consegue fazer aqui em relação a esse volume de treino, né? É você realmente se superar, tá? Então você pode se superar em número de repetições, você pode se superar em número de exercícios, você pode se superar em peso, você pode se superar em tempo sob tensão, tá certo? Isso daí vai gerar uma adaptação positiva aí para você ter cada vez mais hipertrofia. E você não deve se superar num ponto que você na próxima sessão não consiga treinar direito, né? Ou então que você lesione, tá? Ou que você fique com muitas dores e daí isso está atrapalhando a tua vida, Tem que tá? deixar uma margem aí, né, de Então tem que descanso. ter esse discernimento, E tem um bom descanso também, né? o descanso, né? O sono. Eu tava falando sobre sono e também sono reduz risco de lesão, entendeu? Então imagina, se fazer tudo isso, né, com sono ruim, aí você Não vai se dá. lesionar, tá? E daí, né, falando, né, puxei toda a parte aqui sobre número de séries, né, como é que aumenta o volume. Só que é interessante, um conceito aqui que eu vou trazer. Eu acho que eu falei no podcast passado aqui, não foi? O conceito de fadiga central, né, fadiga central. Então, imagina que você, é, é, puxando de novo, né, treino no final do dia. Então, o cara trabalhou o dia inteiro, tá exausto, né? E daí você tá com já uma fadigazinha prévia ali e você vai fazer esse treinamento aqui, né? Tentando aumentar o volume, né? Então, esse volume aqui, né, vai ser um estresse pro teu corpo. E daí, se você já tá muito fadigado, às vezes você não aguenta uma progressão desse estresse, entendeu? Porque você já tá estressado. Aí você vai trazer mais estresse pro teu corpo, né? Então, muitas vezes as pessoas simplesmente querem tudo ao mesmo tempo, né? Você quer hipertrofia, você quer render o máximo no trabalho, você quer emagrecimento, você quer inteligência, você quer. Cara, as pessoas querem tudo ao mesmo tempo, né? Então, então muitas vezes você, quero focar aqui em hipertrofia. Muitas vezes se eu te dissesse, cara, vamos colocar aqui uma sessão de uma meditação aqui, antes do treino, entendeu? Para você dar uma respirada, Nossa, incrível né? isso, Para cara. você, cara, será que você não vai melhorar teu rendimento? Com certeza. Talvez largar o celular ali 10 minutinhos e meditar. Isso, pronto. Então, e tem coisas simples, a gente não precisa, vai ter que, quer dizer que eu vou ter que parar de trabalhar pra... Não, não é parar de trabalhar, né? Então, às vezes você tá num joguinho de celular, pá, se estressando Nem ali, né? tava trabalhando, Você tá se tava estressando ali jogando. no joguinho de celular e logo depois você vai para um treinamento. Não deu nem tempo de você dar aquela respirada, né? Dar aquela ansiedade, tirar um pouco essa ansiedade, né, do dia, tá? E daí, se você simplesmente tivesse um momento ali de 10, 15 minutos, uma meditação, né, fechar o olho ali, você já conseguiria reduzir, né, essa fadiga, se concentrar melhor na parte do exercício, tá certo? Então, Uma coisa que me ajudou muito em relação ao seu tratamento foi essa mentalidade de trazer esse conceito, na verdade, de volume de treinamento, volume de treino. E nem foi com carga, foi na questão do cardio em volume de minutos semanais. isso, importante. Isso foi uma coisa que mudou minha vida, cara. Porque hoje, por exemplo, eu faço um treino de cardio na terça-feira, 14 horas. Do nada, eu tirei que vou caminhar numa esteira 1h15, que é 75 Para dar minutos. 75 E minutos, isso aí né? me dá 50% de alívio Isso. da semana. Então, se eu conseguir correr
10 km na quinta, que já é ali um pouquinho mais de 1 hora, às vezes 1 hora cravado. Mas se eu conseguir correr só 50 minutos, 40 minutos, porque é o tempo do relógio que eu tenho, não é nem quilometragem. Eu conto assim, eu vou correr 20 e depois eu volto 20, dá 40. Então eu nem penso mais em quilometragem, não penso em pace, não penso Em em tempo, né? nada. Eu tô pensando ali no É bem mais tempo. prático em tempo. Então, assim, outra forma, né, de falar sobre volume, uma forma até mais prática, é colocar tempo semanal. É isso que você está falando, né, que eu trouxe E para todo você. mundo eu falo isso, sabia? Eu falo, ó, moça me ensinou assim, inclusive para o pessoal ir lá, né? Você tem teu tempo semanal de treinamento, né? E daí muitas vezes o que é que eu vejo? Você tem um bom tempo semanal de treino com pesos, muitas vezes, mas o Aham. cardio você não faz, né? Esquece. Esquece. E o cardio é muito importante aqui para a gente melhorar o nosso físico. E não só nosso físico, mas nossa saúde geral, tá? E outra coisa, você falou sobre isso também, sobre fazer um full body. Ó, se você fizer um treino bom, 75 minutos de full body, não sei o quê, 2 vezes por semana, você vai ficar bem. Eu tô começando a trazer essa mesma minutagem para o treino de musculação, sabia? Porque eu Perfeito. sei que eu não vou sair de lá correndo, eu já tô querendo me condicionar para não treinar 40 minutos ou 50 de musculação e sair correndo. Não. Eu vou parar 2 horas do meu dia para fazer 1 hora e 15 de musculação. Ou Perfeito. seja, é o meu trânsito, é o meu treino, é o meu lanche depois, um lanche, Uhum. aí trânsito de novo. Eu parei 2 horas, das 14 às 16, por exemplo. Sim, Que é a sim. terça, que é o dia que eu não tenho compromisso externo. Certo. Aí Eu você gravo já garante um podcast. treino mais É, longo, mais tranquilo, respira melhor, exatamente. né? Então, assim, Como hoje. Hoje é terça. Hoje é BNI, podcast, gravações internas. Ali não perfeito. tem. Você, que agora a minha terça-feira pertence a Dr. Moza, Olha aí. as manhãs da terça. Então, cara, acho que é isso. Assim, trazer um pouquinho dessa mentalidade, dessa consciência, né? Eu sei que você tá doido pra me dar uma aula aqui de novo. Uhum. Eu gosto disso. Todo dia que eu sento com você, eu aprendo muito. E isso mudou minha vida. Mas eu acho que a gente tem muito mais talvez, não é que não é um mais. Eu acredito que sim, a gente tem muito mais a aprender com o teu exemplo. Porque você não é, por exemplo, o padre que vai dar conselho de casamento. Ele nunca casou. Não estou invalidando. Ele tem autoridade, ele faz isso. Mas é a gordinha que é Já nutricionista. passou, né? Por todas Que é as nutricionista, etapas. você passou pelas etapas. É isso. A camisa da Califórnia que vai ser o meu totem aqui para eu colocar o gás. Para eu dizer assim, a camisa vai ser a camisa sem pressão. Que é uma coisa que a gente conversou nas últimas semanas e que mudou minha Shape vida sem também. pressão, é. Shape sem pressão. E agora o que Exato. vai me ajudar a tirar a pressão do shape, claro, existe o segredo da rotina, né? O segredo A que você rotina, trouxe aqui da rotina. a Mas rotina é a existe um chave de segredo a tudo. mais, né? Tem um segredo a mais aí. Que às vezes o ser humano, né? Quem fala isso é Carl Jung, ele tem até um livro, o Homem e seus Símbolos. Você já viu falar? Não O sei Homem e não. seus Símbolos, é interessante. É o totem, o seu totem, que é a camisa. Hum, Kátia fala sobre música. O totem da Kátia é música. Ela, ó, quando eu tô aqui sem gás, eu troco a música, eu boto a música boa, eu vou conseguir correr 1 quilômetro a mais. Então realmente cada um tem que entender, né, como eu falei, de onde vem a motivação, né? A motivação, aquele adereço simples, né? E Ele te gera mais agora motivação. você vê com a história aqui hoje, não estava offline ainda, sobre que você tinha inventado de flexibilizar o álcool. Que história é essa? Sim, o álcool, né? Então, o álcool, a gente tem até tem aula no shape, né, sobre álcool lá, tá? E realmente o álcool para Fala um performance pouquinho sobre essa aula pra gente, antes de dar a resposta, pra gente segurar aí o tchan da resposta. Ó, segura é, aí, só vai saber a resposta no final. perfeito. Então, o álcool ele realmente interfere muito, tá? Na parte de performance muscular, né? Para você ter crescimento muscular, para você ter força muscular. E a gente tem níveis relacionados ao álcool, tá? De quantidade de gramas, né? Por sessão de uso da substância, tá? Então, o que é isso, né? Por exemplo, é diferente você, né, um homem aqui, colocar um homem de 90 quilos, 70 quilos, tá? Um homem de 70 quilos beber 2 cervejas é diferente dele beber 5, por exemplo, tá? Então, 5 cervejas a 6, você já pode ter uma interferência aqui em que? Em torno de 72 horas da tua performance. Pode reduzir tua força, tá? Então, você ingerir bebida alcoólica, por exemplo, você vai beber 2, 3 cervejas ali. Essa quantidade já gera uma interferência não mais em 72 horas.
gera uma interferência mais relacionada a 24 horas, Peraí, tá? devagar. Da bebida Se eu alcoólica. beber 2 cervejas sábado à noite, Certo. vai interferir no meu treino 24 horas. até domingo. 2 Domingo, cervejas. exato. Domingo. Aí, Você qual a tem uma interferência interferência? domingo. Assim, é uma interferência importante? O que é que eu vou sentir É domingo? uma interferência Você sabe que eu que... treino domingo, né? É, Eu tô curioso aí. assim, é uma interferência, né, que o álcool ele piora o sistema cardiovascular, o álcool ele piora teu sono, aí você tende a acordar com mais fadiga, mais cansado, tá? Então o álcool ele vai gerar interferências que são interferências externas que vão interferir no treino, indiretas, vamos dizer assim, e interferências também diretas, tá? Ele interfere, né, na parte da síntese proteica, tá? Que daí você vai ter uma dificuldade maior de construção de proteínas por conta do álcool, tá? E daí, assim, enfim, o álcool também é aquela caloria, né? Que é interessante até as calorias, né? Tem essa aula também no shape, tá? Não, Então, peraí, calma, antes de entrar em caloria. No caso, eu vou ter. Se eu for treinar musculação domingo, e se beber sábado, aí tomei 2 cervejas sábado, você eu vou vai, fazer musculação. Eu quero ter músculo. você vai Eu ter vou ter menos músculo. piora de performance, Menos músculo. piora. Piora do performance e piora do resultado. Os dois, isso, os dois. Ixi, minha Nossa Senhora. É, Ou seja, não beba. o ideal é não beber, ideal, né? Mas aí você tá na situação, né? Tava falando sobre Aí volta flexibilização do pra álcool, né? flexibilização do álcool. Flexibilização do álcool. Então, está no final de ano, né? E você vai ter Natal, né? Ano Novo. E daí eu tô, né? Minha família é uma família que é muito regada no álcool, vamos dizer assim. O Gosto. pessoal realmente, né? Vocês Tem esse adotam. costume Vocês de, adotam pessoas. tem esse costume, né? De ingerir bebida alcoólica, tá? E daí é interessante, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, eu ia pra uma festa, pai, tem alguma coisa pra eu levar pra beber? Tem um uísque ali em cima, pode pegar a garrafa. Aí eu levava 1 litro de uísque, né? Aí a gente bebia antes de entrar na festa, porque não podia Inclusive, entrar com não 1 foi litro, seu né? pai que mandou, não, mas foi uma lembrança aqui do seu pai Olha aí. e do. E da. Rapaz, Regar a álcool aí, vamos ver aí. Se você olha gosta. aí. Eita, isso é uísque, é? É só. Olha aí, uísque. Um Rapaz, bourbonzinho aí. então isso daí a gente vai beber junto. Então acho que eu vou ter que levar outra. Vai beber junto, tá? É. Eu vou deixar do lado aqui. Eu acho que você não tem risco de você esquecer ela, não. Tá. Assim, final de ano, né, e tudo. Às vezes você fica também muito imerso, né, naquela... Aí vira quase que uma obrigação, né, aquilo ali. Continua a história. Aí você falava com seu pai. Isso, exato. Então ele, não, pode pegar o leite de whisky, né, e daí a gente, né, todo final de semana, né, bebia, tudo. E teve uma época da minha vida, foi quando eu comecei a dar muito plantão mesmo, que eu comecei a comprar vinho e comecei a beber diariamente, cara, diariamente, né? Então era 2 taças de pouca coisa, 2 taças de vinho, 2 taças de vinho, e diariamente, né? Tendo essa rotina. E daí teve um momento que eu, não, cara, isso aqui tá errado, não posso ficar desse jeito não, né? E daí você antigamente tinha os cardiologistas falando, Aí você bebia no jantar, ou no isso, jantar, almoço, ou do não, nada. só no Tô jantar. fazendo nada aqui, vou beber e vou Não, só no dormir. jantar, né? Só no jantar, 2 taças Tipo de com vinho. comida ali. Vou Isso, com a comer, comida. botava um vinho. Isso, 2 taças de vinho. Todo no jantar, tá? E daí tem muitas pessoas, até hoje, tá? Que acham que esse hábito é saudável, né? Então, às vezes, Eu achava que os era. cardiologistas de antigamente falavam que, beba vinho que é saudável. Uma tal, taça por dia tem resveratrol, eu ouvia isso. então o que acontece? Você até tem o resveratrol, mas o resveratrol também tem no suco de uva integral, o resveratrol também tem na própria uva. O resveratrol, ele tem no amendoim, a casca do amendoim, tá? Então você tem várias fontes de conseguir resveratrol sem ter o álcool, tá? Inclusive manipulado. Isso, inclusive suplemento, né? Manipulado, tá? Tem essa aula no Shape? Tem aula de resveratrol no shape, rapaz, tem coisa, hein? Mas, em relação à bebida alcoólica, né? Essa questão de vinho para proteção cardiovascular, ela já caiu por terra, tá? Não existe isso. O álcool simplesmente, quanto mais você bebe, pior. Você beber 1 taça é ruim. Se você beber 2 é pior. Se você beber 3 é pior. E assim por O diante. melhor é zero. O melhor é 0, aí. O ideal é 0, melhor, tá? Então, lógico, né? Você vai ter tolerâncias individuais ao álcool. Então, tem aqueles caras, por exemplo,
que o cara bebe 2, 3 taças de vinho, ou cervejas, ou doses de uísque, e esse cara, ele simplesmente no outro dia, ele não tem tanta piora de performance, tá? É um cara que é mais suscetível à bebida alcoólica, né, que não gera tanto impacto, tá? E tem aquele cara que bebe, cara, é uma cerveja. No outro dia ele não é ninguém. Ele não é ninguém, ele tá acabado, tá? Então, é uma situação de uma pessoa que é mais suscetível, tá, a efeitos negativos do álcool. Então, a genética a gente nunca deve excluir, a gente nunca deve dizer, né, ah, é sempre dessa forma, né? Ou então nunca é dessa forma, tá? Então a gente sempre tem essa parte individual que tem que ser muito bem avaliada. Onde é que entra a flexibilização, rapaz? Conta essa É. história. Não, a flexibilização do álcool é simplesmente eu estava sem beber há, né, 3 meses, 6 meses, né? Muito tempo, né? E daí eu, não, cara, no, Isso um é final de forte, hein? semana Isso é aqui, muito forte, um cara. final de semana eu vou beber aqui num sábado, né? Porque não quero uma piora de performance para minha semana, tá? Atendo, né, de segunda a sexta. E daí eu gosto de ficar bem, atender bem, né, me sentir bem, que daí você consegue trazer, né, essa energia, né, para outras pessoas, você consegue fazer teu trabalho da melhor forma. E daí eu puxei pro sábado, né? Então, um sábado ou outro, não vai ser todo sábado, né? Eu vou me permitir realmente ter ali a dose de álcool, né, que eu desejar, tá? Então, tentar sempre não passar das 5 doses, né, para não interferir 72 horas aí da performance. E a história que você tava com seu sogro, com seu Mário? Isso, daí eu tava com meu sogro, né? Foi esse final de semana, inclusive. E daí, antigamente, quando eu bebia, né, diariamente aí as taças de vinho, então ele quando vinha para Natal, que ele morava em João Pessoa, ele ficava muito feliz, porque ele gosta muito de beber, bebe pouco assim, não é beber muito não, gosta de vinho, né, coisa de 2 taças de vinho na parte da noite também. E daí eu quando chegasse, Mário, vamos abrir o vinho? Ele: "Opa, bora". E daí a gente conversava, né, o álcool também ele dá esse efeito de perda de inibição, né, ele você consegue às vezes se conectar melhor, né, quando você bebe bebida alcoólica, e às vezes é por isso que as pessoas bebem, né, às vezes é por conta desse efeito, né, de relaxamento que o álcool gera, né. Então, é muito comum em reuniões de negócio, né, você ter bebida alcoólica, né. Às vezes pessoas você está num grupo, pessoas que nunca se viram na vida, nunca se conversaram na vida, daí às vezes estão bebendo e por conta dessa perda de inibição, você consegue às vezes socializar melhor entre, né, essas pessoas conseguem socializar melhor. O álcool é cultural, né. Então assim, eu não bebi, né, com ele esse final de semana, foi só uma garrafa de vinho para os 2. E daí, consegui, né, até ter mais conversa com ele, né, fazia tempo que a gente não conversava tanto, né, e daí gerou um momento social, e daí Interessante. ele veio morar aqui, né, veio morar aqui próximo da gente, e daí ele, acho que foi importante, né. Então assim, não é por conta do álcool, né, mas o álcool ele querendo ou não, ele gerou Incentivou isso ali um daí. momento, né? É, exato, tá. Então é você, na verdade, entender, né, você ter o discernimento, né, será que é interessante para esse momento agora, né, porque às vezes você se fecha demais ali, e você realmente às vezes vão passar momentos, né, que aquilo ali não faria um mal, assim, né, um mal para você, tá, de, de perder tua saúde, né, Se por conta você daquele fosse momento. colocar numa equação ali, tá equilibrado, Tá né? ok, exato, né. Não existe um prejuízo É ali discernimento, né, gigante que a para pessoa tem que isso. ter na vida, né. Verdade. Planos para 2026? 2026, né, tá vindo aí. Graças a Deus, todo ano para mim tá sendo incrível, né, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de conhecimento, né. Então, cada vez com mais conhecimento, isso é algo que eu almejo muito. E o conhecimento ele é bom quando ele vem com discernimento também, né. Porque se você tiver só conhecimento ali, por exemplo, você tá só debruçado em livros, lendo, você muitas vezes não tem a prática, né. E daí eu atendi esses dias um foi um cara formado em educação física, que ele é professor de universidade e é um cara que está dentro ele participa de estudo científico, é um cara muito letrado, assim, um cara muito mesmo, conhecimento absurdo, né?
E daí ele falou, moça, eu vim para você, né? Gostei muito do seu trabalho. E daí vim por indicação. E daí eu queria, né, conversar alguns pontos. A gente conversou bastante, né? Cara, foi uma consulta bem, bem extensa. Eu gosto muito, né, de conversar essa parte acadêmica, né? Eu acabo que absorvo muito. E daí eu falei, ele falava algumas coisas e olha, isso aqui realmente na prática a gente não vê dessa forma, acontece mais dessa outra forma aqui. E daí ele não, de fato, né? É muito importante a gente ter a visão de quem tá na linha de frente, né? Quem tá na prática. Que daí o cara, às vezes você tem uma literatura que fala uma coisa, mas na prática muitas às vezes não funciona, né? Aquilo ali que tem na literatura e uma outra forma que funciona melhor, né? Então, enfim, a gente tá entrando em alguns pontos, né? De como é que vai ser o próximo ano. Então, próximo ano, né? Vai ser, se Deus quiser, vai ser excelente. E acho que é isso, né? Cada vez desenvolver, Existe um preparo aí para o Iron Man? desenvolver. Cara. Então teve um paciente, né? Foi o Eric. Ele criou um Instagram, né? Acho que é Iron Man 2027, o Instagram que ele criou. E daí o Eric tinha 115 quilos e ele com 115 quilos ele tinha quebrado a perna. E daí a gente fez um tratamento de emagrecimento e simplesmente ele foi emagrecendo, emagrecendo. E eu achava legal, eu me propus a ir na casa dele, cara, para depois do atendimento, Eric, você não vai ficar desassistido. Eu vou na sua casa, a gente vai continuar o tratamento e daí vamos vencer. E daí, cada vez que eu ia na casa dele, tava lá o Eric se esforçando ao máximo, com a perna quebrada. O fêmur dele quebrou no meio. Foi por conta de. Ele foi descer uma duna. E daí a perna dele quebrou no meio, no final da duna, né? E daí, cara, toda vida que eu chegava na casa dele, ele tava se esforçando. Eu achei bem legal isso, porque ele não tava entregue, sabe? Tem gente que quebraria o fêmur e a pessoa ficaria se vitimizando. Da pessoa, tá ruim, não sei o quê. Não, cara, ele tava lá com o fêmur quebrado e, tem que fazer fisioterapia? Bora. O que é que tem que fazer na fisioterapia? Tem que puxar o pé? Bora que vou puxar o pé. E daí ele, cara, Foi ele que teve essa ideia de te convidar pro Iron Man? então o Eric, só continuando a história, né? O Eric, ele, depois que ele tava recuperando já da perna, daí ele foi ortopedista, né? Ele tava doido para iniciar atividade física. E ele não era de atividade física. E daí eu, não, pode nadar. Ele começou, natação. Aí nadar, foi nadar com até um parente dele. E daí ele falou que o parente dele era muito casca grossa. Então ele até levava uns gritos lá. Mas aí depois de nadar, ele foi pra bike. Ele começou na bike. Aí quando ele começou na bike, ele, moça, cara, eu vou fazer um Iron Man. Aí eu olhei assim, eu olhei assim, rapaz, falei brincando, né? Não, se você for, eu vou também. Falei brincando, não achava de jeito nenhum que ele ia É, fazer. porque você falou isso sem ver o preço da bicicleta, né? Não, e assim, ele tava com a perna quebrada. Como é que o cara vai correr, né? 21 km aí, É, né? 21, 42 km. E daí o cara simplesmente foi perdendo cada vez mais peso. Daí perdeu 40 quilos. É, foi tudo isso, perdeu, bicho. perdeu 35, 40 quilos. E Nossa, hoje ele impressionante. tá extremamente preparado, né? Tá fazendo natação em alto Ele não mar, para. não para, tá Ele não fazendo para. corrida, né? Tá correndo, já correu 10 km, né? E daí tá pedalando pesado, faz 2, 3 horas de pedal de uma vez, né? E o cara tá extremamente condicionado já. E ele chegou pra mim, né? Foi lá no consultório. E aí, moço, vai mesmo pra Ironman? E, cara, digo você, eu nunca pensei em fazer Ironman. Eu sempre fui mais na musculação, tá? Sempre É fui a na tua cara, tu musculação. sabe, né? Mas aí eu, cara, Ironman, né? Ironman 2027. Ó, tem um tempinho pra me preparar, né? E você Aí já corre 21, cara, eu vou fazer. Vou fazer. pedal se você é para você fazer 3 horas. Vai ser mais fácil do que correr 21, eu acho. Vou fazer, né? Eu decidi, vou fazer. E é isso. Eu vou fazer. Então, daí esse Ironman, lá no condomínio, ele tem bicicleta,
né? Bicicleta Tem parada piscina. mesmo. Tem piscina e tem esteira, né? Então eu decidi que antes de ir pro Ironman, eu vou fazer um Ironman no condomínio com o que tem lá, antes de ir, né? Vai ser bem difícil, mas é isso, né? A gente tem que se desafiar. A gente precisa se desafiar na vida. Eu aposto que você consegue, porque você é um cara muito disciplinado. Mas eu quero ver como é que você vai conseguir vencer o tédio de passar 3 horas numa bike parada. É, É muito entediante, né, não? Botou a sério. na Ah, verdade, tem que ter, não é aí, tem que não, ter não pode gás, ter cara, tem que nada. ter Não pode gás. ter nada, né? Até no Ele só Ironman pode ter gás. é proibido até fone de ouvido, sabia? Não sabia. Proibido fone de ouvido em prova. Que é considerado ergogênico. É como se fosse um recurso. É, que coisa, né? Eu acredito. Uma música você se empolga lá e não É, tem que ser só, só com você e sua é mente. você e você mesmo, seu corpo e seu talento. Você e sua mente, tá? Exatamente. Cara, a gente tá caminhando pro final. Uhum. Precisaremos liberar você para o consultório hoje, em É, algum momento. o consultório. Exatamente. Desde já agradecer. Esse é um momento muito especial que a gente está tendo aqui. E, enfim, você foi parte desse projeto ao longo de todo o projeto. Você veio aqui já pela terceira vez, né? Sim. E desde já, assim, muito grato, né? Pela confiança, pela amizade, pelo cuidado que você tem também como paciente, como amigo. A presteza ali sempre disponível. E eu acho que não teria uma forma mais bacana e mais bonita de terminar esse projeto, de encerrar também esse podcast, do que ter você aqui, né? Ter você aqui também com essa sensação de gratidão que eu tenho, né? Por tudo Eu mesmo, de também verdade. sou muito grato, né? E daí, eu achei interessante. Ontem, né? Eu tava rolando o feed do Instagram. E daí eu vi um post que até você curtiu o post. Talvez por isso que apareceu pra mim, né? A gente tem isso. Às vezes um post que alguém curtiu aparece pra você, Cruzado, na né? pessoa que você segue, né? Então era um post que falava sobre às vezes você alcançar um objetivo e você não sentir, cadê, né? Tipo, alcancei o objetivo, e aí? Não sentir, cadê, né? É a alegria que dá, né? É euforia. O que é que gera, né? Você alcançar esse objetivo, né? Que você almeja. E daí eu achei bem legal, até nos comentários, foi bem reflexivo, assim. E eu achei interessante e cheguei numa conclusão, né? É que, na verdade, a comemoração da gente chegar no objetivo, a melhor comemoração que a gente pode ter é a gente ter gratidão do fundo do coração. Então, assim, não é aquela gratidão da gente só, sou grato, né? Aquela gratidão vazia. Não. É aquela gratidão do coração encher, né? De gratidão, né? É aquela gratidão de você, o coração encher tanto que você chega a se emocionar, né? As lágrimas querem sair, né? E você. Então esse sentimento de gratidão, pelo menos, acho que cada pessoa tem o seu eixo, né? De onde é que vem esse sentimento, né? E daí eu acho que eu tenho muito isso, um sentimento de gratidão, quando eu vejo pessoas que reconhecem, né? O reconhecimento. Então, acho que o reconhecimento ele gera, né, esse sentimento de gratidão, né? Você trabalhar, se esforçar, né? E daí você querer entregar ali seu melhor e outra pessoa chegar e reconhecer, né? Reconhecer. Então, cara, né, às vezes você ajudou, né, a pessoa ali, né, dentro do que você conseguia e a pessoa reconhecer, né? E daí eu fico muito feliz porque foi isso que você trouxe aqui, né? Você trouxe realmente palavras de reconhecimento, né? Como paciente, né, de aprendizados que você teve no caminho, né? Então, se eu estou sendo importante, né, na tua vida, né, se eu estou sendo importante aqui na vida, né, das pessoas aqui que estão acompanhando, né, que estão assistindo, as pessoas que compraram lá o curso, né, que estão assistindo também o curso
que estão mudando de vida, né? Que eu tô trazendo lá uma informação que, cara, essa informação foi que eu virei a chave aqui, né? Então, se eu consigo trazer isso, né? Isso daí realmente, e se a pessoa, né, vem falando isso daí é que realmente me gera todo esse sentimento de gratidão, né? E me faz chegar num ponto que a pessoa vai sentir realmente o, assim, o benefício, né, de alcançar, né, novos patamares. Motiva, né? É flexível, hein, hoje? Tá, filosófico, É mas isso é isso. bom, cara, isso é muito bom. Uma coisa que você me trouxe esse conceito de rotina, trouxe pra minha vida, né, de disciplina. Às vezes você tá querendo botar o shape, querendo emagrecer, aí não consegue isso, não consegue aquilo, tá com estresse alto. E aí meio que você coloca tudo isso de lado e diz assim, bora acordar cedo pra treinar? Aí depois a gente vê se sobrou algum problema. Porque às vezes E o você treino, já e o treino resolveu tudo. é muito importante o treino, porque às vezes, pronto, hoje eu acordei e daí você acorda, às vezes você não tá 100% todo dia, né? Perdão, deixa eu só atender aí. Tranquilo. Ela atender. Pronto. É, e uma coisa que a minha psicóloga, a gente alinhou, eu e ela junto, foi que eu trouxe pra ela esse negócio de rotina. Eu falei, rapaz, esse negócio de rotina é muito bom, tá resolvendo tudo. Uhum, Ela trouxe essa questão da gratidão. E hoje, rotina, todo dia acordo, eu coloco assim, 3 gratidões assim uhum, no diário e eu coloco lá, porque eu sou grato. é. E tem que ter uma explicação do porquê, né? E daí é interessante, por exemplo, eu acordei hoje para correr, né, 10 km. Então, cara, eu acordei, você às vezes acorda meio desmotivado, tudo. Aí você começa a correr, aí dá 1 km, dá 2 km lá que você tá correndo. Aí, cara, tem que agradecer, porque isso aqui é que é difícil. Você- Só aqui, isso é difícil. isso aqui é que é difícil, né? É Então, verdade. então você na verdade trazer a dificuldade, né? Você querer vencer a dificuldade, né? E só em você ter Então, saúde de estar ali já é um motivo é grande para ter total. gratidão. Então você ter algo na tua rotina, né? O exercício às vezes eu encaro como isso. É você ter algo na tua rotina que você consegue, você trouxe uma dificuldade, você consegue vencer ela. Aí você já acorda o dia como? Vencendo. Sim, perfeito. Então, esse também, né? Joguei aqui pro final do podcast, né? O outro benefício aqui de você treinar de manhã, tá? Acordar o Perfeito. dia vencendo. E Perfeito. daí você gera essa mentalidade para você seguir ao longo do dia. Perfeito. E você treinar de manhã, também imagina, você à noite usar a cafeína, vai acabar teu sono. Pela É manhã, cara, você verdade. acordou, coloca lá a cafeína, tá tudo bem. Vai ser muito melhor, né? Tá tudo bem, tá? Ter Então essa energia, esse gás de manhã, né? você Do vai que à noite treinar para ir bem, dormir. depois vai estar cheio de cafeína aí para teu trabalho, tá? É verdade. E outro ponto também, né? Você acordou, você tá priorizando tua saúde, tá priorizando teu shape. E daí, se você treinar de manhã, você já garantiu, cara, isso daí. Você já tem. E se você tem um treino como obrigação de ficar, ainda vou treinar no dia. Se você treinar de manhã, resolvido, tá? Você já não tem, acabou a obrigação do treino. Então você já resolveu. Então, assim, você acordar e treinar, cara, eu repito muito isso daí. Tem gente que assim, é muito resistente. Moço, tá doido que eu vou acordar de 4 da manhã, 5 da manhã pra treinar? Tá doido, não sou doido. Aí quando eu vejo que o cara tá fazendo lá, aí daqui a pouco ele manda uma mensagem pra mim no E Instagram. muda a vida, né? Muda isso. Então ele fala, moço, cara, isso daqui mudou minha vida. Eu nunca achei que eu ia acordar esse horário aqui pra conseguir treinar. E depois que você tá executando, aí você. Nossa, é por isso que os velhos acordam de madrugada pra estar caminhando, né? É uma hora, Então, porque uma hora ele aprende. A gente tem que aprender com quem tá lá há mais tempo, na o verdade, né? pessoal tá mais tempo já. E Então é é isso, eu isso, acho né? que a gente consegue encerrar com essa mensagem de 2026 e a gente vai mudar a vida das pessoas com rotina, Vamos com sim. gratidão. É isso. Já estamos. Já estamos. É É isso, isso, muito 100%. obrigado. E você que ficou aqui até agora, esse foi o Blue Pro. A gente fala aqui sobre medicina que humaniza histórias que conectam. Tchau!